É inadmissível alguém que nasceu de novo, que conheceu a Cristo, viver no pecado, continuar numa vida de pecado. É inadmissível isso. Eu quero aproveitar isso aqui para frisar uma coisa sobre a questão dessa nova vida em Cristo Jesus. Nós recebemos essa nova vida em Cristo Jesus e com certeza não é para viver de qualquer maneira. Vemos algumas conversões por aí afora, eu tenho reparado muito isso. Vemos conversões por aí afora. Só que quando você olha para a conversão que é expressa na vida dessas pessoas, ou seja, quando essa pessoa declarar, eu sou de Cristo, a vida dela prova exatamente o contrário. Por quê? Porque ela não anda na contramão do sistema. Ela deveria odiar o pecado, ter tristeza pelo seu pecado. Pelo contrário, ela continua com o seu pecado e não quer abrir mão dele. E aí eu quero citar 2 exemplos na escritura de conversão, só para vocês verem a diferença. Primeiro exemplo, um homem chamado Zaqueu. Um homem que era ali um homem que tinha muita riqueza, é claro, riqueza ilícita. Por quê? Ele cobrava mais do que devia, um cobrador de impostos. Um homem que enganava o povo da sua própria gente, ele cobrava aquilo que não era necessário, aquilo, além daquilo que era necessário. E aí um belo dia, esse homem descobre e fica sabendo da notícia seguinte, Jesus que anda curando, que anda operando milagres e sinais, ele vai passar por aqui. E aí esse homem decide então saber quem é esse Jesus. Algo no coração dele é tocado para que ele veja quem é esse Jesus. E o intuito dele naquele momento era somente ver. Eu só quero ver quem é esse Jesus. Quero ver se ele é tudo isso que o pessoal está declarando. E aí o Jesus está passando. Quando Jesus está passando, ele sobe numa figueira e fica lá quietinho, esperando o Senhor passar, somente para ver o Senhor. Quando o Senhor passa, o Senhor olha para cima e fala, Zaqueu, desce aqui, desce depressa, desce correndo. Hoje eu vou posar lá na sua casa, eu vou jantar com você. Jesus vai, se encontra com esse homem. O texto não nos diz o que Jesus conversa com esse homem, qual é o tipo de mensagem que o Senhor dá a esse homem. Mas o texto nos afirma que esse homem, diante daquilo que foi dito, não sabemos o que, mas diante daquelas palavras, ele olha para Jesus e fala assim, Senhor, eu decidi algo no meu coração. Eu vou fazer o seguinte, dessa riqueza que eu tenho, eu vou pegar metade dela e vou doar para os pobres, para aqueles que não têm nada. Eu vou doar para eles. E Senhor, eu quero fazer mais, isso é muito pouco. Eu quero fazer mais. Eu quero, Senhor, retribuir aqueles que eu defraudei, aqueles que eu roubei, 4 vezes mais. Já foi dito aqui uma vez pelo pastor Felipe, que esse homem provavelmente ficou com quase nada. Irmãos, entenda, o Zaqueu conheceu o Senhor, ele era um homem avarento, ele era um homem que, se apegava nas coisas materiais, a ponto de, subornar, de enganar, a ponto de fazer o que fosse preciso para ter riquezas. Mas quando ele encontra com o Senhor, o altar do pecado é desfeito, e é erguido um altar de adoração a Jesus, é erguido um altar de adoração ao Senhor Jesus. Isso é conversão, isso é negar a si mesmo, negar a sua própria natureza, a natureza pecaminosa, negar a sua própria vontade. Primeira conversão que vemos, diferente de muitas conversões que vemos por aí. Segundo exemplo, temos o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem que tinha muita influência ali no meio do seu povo. Foi discipulado, ensinado por um homem também muito influente, Gamaliel, ou seja, o apóstolo Paulo era um homem que estava no meio dos grandes, daqueles que tinham, que estavam em eminência. E ele prendia, ele caçava, ele matava os crentes. E um dia, indo matar os crentes lá em Damasco, ele encontra com o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus se apresenta para ele, imediatamente ele cai por terra. E aí o Senhor Jesus diz, Saulo, você está me perseguindo por quê? E ele, quem és? Tu que está falando comigo? Eu sou aquele que tu persegues, eu sou Jesus. Sabe o que acontece com esse irmão? Esse irmão abre mão de tudo. Ele abre mão das suas boas e nobres amizades.
Ele abre mão daquilo que ele acreditava como verdade. Ele abre mão da sua influência, irmãos, que, logicamente, imagino eu, que lhe dava também prestígio no âmbito financeiro. Ele abre mão de tudo isso e começa a servir a Cristo como escravo de Cristo. Ele destrói o altar do pecado que estava entronizado na sua vida e constrói ali um altar a Jesus Cristo, aquele que ele antes perseguia. Então veja, irmãos, somente esses dois exemplos para você ver a diferença de um homem que realmente se converteu a homens que dizem se converter e não estão dispostos a abrir mão disso aqui, disso aqui que é nada. Esses homens desmancharam, quebraram, destruíram aquilo que era empecilho e abraçaram a fé em Cristo Jesus.